Caos. Acúmulo de água ainda afeta muitos moradores de Montenegro e São Sebastião do Caí. Investigação. Peritos finalizam a exumação dos restos mortais do ex-presidente Jango em São Borja. Vai pegar estrada neste feriado? Veja os cuidados que você deve ter com o automóvel antes de viajar. E tem ainda as últimas informações sobre a previsão do tempo e o futebol na região. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do Jornal NH desta quarta-feira, 13 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá! Apesar do nível do rio da região estar baixando, a elevação das águas ainda prejudica muitas famílias nas cidades da região. Em São Sebastião do Caí, 240 pessoas ainda não conseguem voltar para as casas. Em Montenegro, 66 pessoas também estão desalojadas e com água dentro das residências. Veja na reportagem de Débora Ertel. Em São Sebastião do Caí, a quarta-feira foi dia de dar início à limpeza e avaliar os estragos provocados pela segunda enchente em 3 meses. No entanto, muitas casas continuavam alagadas, pois o rio volta para o leito aos poucos. A equipe de limpeza da prefeitura passou o dia recolhendo entulhos que foram depositados na rua. Apesar dos moradores terem experiência e saber o momento de retirar os móveis, muita gente foi surpreendida pela cheia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o pico da enchente foi 13,65 metros na terça-feira. Além do bairro Navegantes, o bairro Quilombo também registrava pontos de alagamentos na manhã desta quarta-feira. No Parque Centenário estavam alojadas 66 famílias, sendo 170 adultos e 70 crianças, além de 23 cachorros. Por volta das 11 horas, no entanto, uma notícia boa, já era possível trafegar pela RS 124, estrada que liga São Sebastião do Caí a Montenegro. A rodovia estava bloqueada por causa da enchente. Em Montenegro, uma das principais vias de acesso, a Rua Oswaldo Aranha, estava interditada no bairro Olaria. Do alto da cidade era possível ver o rio Caí tomando conta da área de banhados. Na rua Ramiro Barcelos, no centro, a correnteza da água dava sinais de que o rio iria começar a baixar nas próximas horas. 53 pessoas estão alojadas no Parque Centenário. Desde as 7 horas da manhã de hoje, peritos brasileiros, argentinos e uruguaios realizam a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart em São Borja. Os jornalistas Diego da Rosa e Éder Kurtz estão no local, onde acompanham todo o processo. Veja na reportagem. Os trabalhos de exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, o Jango, começaram logo cedo da manhã. Por volta das 6h45, um ônibus chegou ao cemitério Jardim da Paz, trazendo os 12 peritos. Pela manhã, a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, e também o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, estiveram no cemitério. Cardoso saiu logo depois. Maria do Rosário permanece no cemitério. Logo depois foi a vez do governador Tarso Genro chegar a São Borja. Tarso conversou com jornalistas na saída do cemitério. Para prestar uma homenagem ao presidente e também estabelecer uma relação com a família. O cessamento do luto da família, sabendo as causas da morte do presidente, foi morte acidental, né, ou se foi objeto de alguma ação criminosa, né, é um direito que a família tem. Então este é o princípio elementar que nos traz aqui. A tampa do jazigo, posteriormente fizemos toda a identificação, tudo está de acordo com o que nós esperávamos e as informações que nós tínhamos. E agora, nós estamos num processo agora de coleta de material gasoso dentro da sepultura. Lo que se está haciendo es, siguiendo el protocolo, luego de la apertura de la bóveda, lo que correspondía era hacer una inspección ocular de cada una de las posiciones en las cuales pueden haber entierros para saber exactamente cuál era el lugar en que íbamos a trabajar. Momentos antes de começar esta edição, a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, afirmou que não há prazo para a conclusão da exumação. Então vamos aguardar mais informações sobre o caso. A quarta-feira foi de sol e muito calor. E amanhã não vai ser muito diferente. Saiba como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira com Laís Vanessa.
A quinta-feira promete ser mais um dia de sol e calor na região. Apesar da temperatura agradável pela manhã, uma massa de ar quente vinda do norte faz com que as temperaturas subam rapidamente ao longo do dia. No Vale dos Sinos, o dia será aberto com predomínio do sol. A temperatura fica entre 14 e 29 graus. No Vale do Paranhana, o dia será de sol e calor. A mínima pela manhã é agradável, alcançando os 14 graus. À tarde, a temperatura sobe e chega na casa dos 30. No Vale do Caí, o dia não será diferente. O sol e o calor invadem a região. A mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. Na região das Hortênsias, apesar do tempo aberto, a temperatura não sobe tanto em comparação com outras regiões. A mínima fica em 12 graus e a máxima alcança os 25. No litoral, o sol também aparece na maior parte do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. O nosso assunto agora é futebol. E quem traz as últimas informações sobre a dupla Grenal e a Supercopa Gaúcha é o editor de esportes do jornal NH, Chico Luz. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Vamos começar falando sobre o Grêmio. O Grêmio, né, Kelly? O Grêmio joga daqui a pouco, às 7h30 da noite, entra em campo para pegar o Vasco na Arena, jogo que vale muito aí pelo Brasileirão. O tricolor que tem que voltar a vencer, tem que voltar a marcar, porque a situação está bem complicada no G4, né? O Grêmio abre a rodada, então ele pode, se não tiver um bom resultado, vai ter que ficar aí secando os outros times até o final da rodada, que termina só amanhã. Sim. Então vai ser muito complicado, o Grêmio tem que fazer o resultado. O Vasco é um adversário, tecnicamente não é um time bom, tanto que está brigando para não cair, né? Mas como o time que está brigando para não cair, justamente vai tentar até os últimos momentos ali se livrar do rebaixamento. E por isso vai complicar a vida do Grêmio com certeza. Pode ser que seja mais complicado, inclusive, do que os times que já estão com a situação um pouco mais definida. O Grêmio vai ter pela frente alguns times que vão estar justamente nessa situação, de não ter muito mais pelo que fazer no final do ano. Agora o Vasco não, o Vasco está realmente brigando e por isso vai jogar com afinco, vai jogar com força até o final. O Grêmio vai ter que, não vai bastar querer ganhar, tem que fazer muito mais do que isso, porque só na parte do querer, na vontade, o Grêmio tem tido e não tem conseguido fazer os gols. Tem que sair de qualquer jeito, tem que ser com vitória também. Tem que vir a vitória, tem que vir o gol, o Grêmio tem que balançar as redes, porque o torcedor já não está aguentando, são 6 jogos já sem marcar, né? Então a situação está bem crítica para o Grêmio, e até para evitar qualquer tipo aí de que a má fase se alastre, fique cada vez, se torne uma crise realmente forte. O Grêmio tem que resolver isso hoje, tem que resolver a parada hoje. Tem que ganhar, a obrigação é ganhar. Tá certo. O que a gente pode falar então sobre o Inter? Bom, Kelly, o Inter está indo agora, no final da noite, está indo a Belo Horizonte, joga amanhã contra o Atlético Mineiro, né, lá no Independência. O Inter que vai ter teve um desfalque agora confirmado para o jogo, não vai ter o argentino Escoco, que vinha jogando no ataque, no lugar do Leandro Damião, né, o Escoco já vinha como opção ao Damião, que também está machucado. Com isso o Inter vai com o Rafael Moura para o ataque, o Klemer confirmou hoje. Não é o atacante dos sonhos da torcida do Inter, mas o Inter, como já está livre livre de qualquer chance de ser rebaixado, né? Talvez até aí sem muita pressão o Rafael Moura consiga ter uma atuação melhor. Ele, por enquanto já faz mais de um ano. É uma oportunidade para ele também, que aliás é um dos jogadores mais bem pagos do Inter, inclusive. É um dos jogadores mais bem pagos e certamente um dos mais contestados pela torcida, né? Então, exatamente. Ele não aprovou ainda nesse 1 ano que ele já está aqui no Colorado, mas talvez num jogo sem tanta pressão, jogando fora de casa, deu um bom resultado. Vamos ver o que o Klemer arranja, né? O time do Inter jogou bem contra o Botafogo, criou oportunidades, então se mantiver esse mesmo rendimento no jogo de amanhã, pode fazer um bom papel. E rapidamente sobre a Supercopa, o que podemos falar? Bom, a Supercopa ontem conheceu o último time classificado, né, que ainda faltava uma equipe. O Pelotas foi campeão da Copa Sul Fronteira, perdeu para o Brasil no clássico lá de Pelotas por 2-1, mas ficou com o título porque tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. Com isso confirmados os times, Novo Hamburgo, Inter, Passo Fundo e Pelotas. Daqui a pouco, ainda nessa noite dessa quarta-feira, vai ser feito o sorteio dos jogos da semifinal, que acontece na sexta, e daí quem vencer a semifinal vai para a grande decisão no domingo. Tá certo, a gente segue acompanhando então a situação do esporte. Obrigada, Chico, pela participação. Obrigado, Kelly, até mais. Até. E neste momento vamos falar de um assunto importante, o trânsito. O feriado de proclamação da República vai movimentar as estradas. Por isso é fundamental prestar atenção em um item que deve levar você em segurança até o seu destino, o veículo. Na reportagem de Adriana Lima, você vai saber o que é necessário para garantir uma viagem segura e até mesmo evitar acidentes. Acompanhe.
troca de óleo, balanceamento, cuidados com o sistema de freios, step em dia. São vários os cuidados necessários com o veículo antes de pegar a estrada, especialmente nesta época de férias. Eu sempre faço a revisão periódica, né? E principalmente nessa época do ano que a gente costuma sair, viajar, eu reforço mais ainda. E tu tá sempre atenta em todos os itens? Todos os itens. Não esquece o step nem nada? Nada, sempre atento em todos os itens. O técnico em mecânica Alencar Wickert explica alguns cuidados necessários com o carro para que o motorista e toda a sua família tenham segurança durante a viagem. O principal é sempre o óleo, o filtro, revisar a água, o motor, sistema de refrigeramento, né? Sistema de freios, suspensão, sempre estar ciente de que o freio está bem, porque é um item muito importante para a segurança do carro, né? E o óleo, que é a vida essencial do motor, né? Que tem que sempre estar bem lubrificado para não ficar empenhorado ou alguma coisa desse tipo, o aquecimento do motor, uma coisa nesse sentido, né? Ou faltar, inclusive, óleo na viagem, né? São esses os itens mais importantes que tem que ser revisados, né? Como suspensão também, ponteiras, coifas, parte do motor, correias, velas, cabos e velas para ter uma maior economia de combustível. E fora os filtros para ter um melhor rendimento no motor. E aí entra o step também, né, Alencar? Isso mesmo, entra o step, inclusive junto, rodízio dos pneus, geometria, calibragem certinha dos pneus, fazer um balanceamento para não ficar desconforto na viagem e não ter um desgaste prematuro dos pneus também. A RS 240 cruza várias cidades da região e a imprudência no trânsito já causou a perda de algo muito valioso para várias famílias, a vida. Para conscientizar a comunidade e motoristas, o Grupo Sinos inicia a campanha Acidente Zero, em parceria com prefeitos da região e o poder público. Número de 376 acidentes registrados em 2012, a RS 240 tornou-se alvo de uma mobilização lançada pelo Grupo Sinos. Acidente Zero na RS 240 é uma ação que envolverá a conscientização da comunidade e participação do poder público municipal. Prefeito de Estância Velha, Valdir Dilma. Prefeito, qual o principal pedido de Estância Velha para a situação que é a RS 240 hoje? Olha, eu acho que a primeira medida que tem que ser tomada, a estrada tem que ser mais fiscalizada. Nós temos hoje uma fiscalização deficiente. Nós temos que, talvez, a partir do Grupo Sinos, que está tomando uma iniciativa espetacular, né, porque está dando um exemplo para as nossas autoridades, porque eu acredito somente na conscientização que vai mudar essa situação. Então, nós vamos mobilizar em Estância Velha várias entidades, como o Lions Club, Rotary Club, a Associação Comercial, a CDL, escoteiros, para que todos estejam lá e mostrar para as nossas autoridades e, lógico, os motoristas também, e que a sociedade não suporta mais os trágicos acidentes que estão acontecendo. Miguel Schmitz é diretor de Relações com a Comunidade e vai contar um pouco como que veio a iniciativa do Grupo Sinos em lançar essa campanha, Sr. Miguel, e como a comunidade pode participar. Foi exatamente partindo do número de acidentes que acontecem na rodovia que nos levaram a projetar essa ação que acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Ação Acidente Zero na rodovia RS 240 Maria de Paula, unindo os 5 municípios por onde essa rodovia cruza. Então a ação se desenvolverá das 8 horas da manhã do dia 30 até as 20 horas e no dia 1º de dezembro das 8 horas da manhã igualmente até as 20 horas, perfazendo assim uma ação de 24 horas na rodovia RS 240. Para esta ação, estamos convidando toda a população a que participe, a que se incorpore, para que de fato tenhamos um trânsito mais humano e também sem acidentes e sem vítimas fatais que se quer nessas 24 horas do dia 30 de novembro, 1º de dezembro.
Bem, a edição do NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias do site da edição impressa do Jornal NH. E participe, acesse o facebook.com/Jornal NH e o Twitter no @Jornal NH. Faça sugestões e comentários através das redes sociais. Até amanhã. Tchau.